A Selic subiu. E daí? O que nós temos a ver com isso? Muito. Tudo a ver. A alta da Selic influencia diretamente na economia, diretamente nos investimentos e afeta diretamente o seu e o meu bolso. Então, fique até o final desse vídeo que eu vou detalhar para você o que pode impactar nos seus investimentos e na economia. Claro, o seu bolso também. Vamos lá, meu nome é Thiago Valência, sou do canal O Assessor. Antes, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, a levar informação para a população. Vamos lá, pessoal, o que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. A partir dela, os bancos definem o crédito, o crédito daquela empresa, para cada tipo de pessoa, cada tipo de empresa, porque cada um tem um risco. Então, a taxa de juros de crédito não é igual para todo mundo, mas é a partir da Selic que é definido a taxa de crédito para empresas e pessoas. Ponto. O que mais é a taxa Selic? Da onde ela vem? Bom, vamos separar meta Selic e taxa Selic. Meta Selic é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que envolve 8 diretores e um presidente. Em reunião, eles definem a meta Selic, reunião que acontece a cada 45 dias. São 8 reuniões ao longo do ano para definir a meta Selic, que é diferente da taxa Selic. A meta era 13,25 e agora foi para 14,25. A taxa Selic era 13,15 e agora é 14,15. Ela é 0,10 a menos do que a meta. Não se sabe por quê. Nunca ninguém soube me explicar. Eu também não achei essa explicação. Mas os bancos, há muitos anos atrás, decidiram que negociariam entre eles, já vou falar o porquê negociariam entre eles, 0,10 a menos do que a meta Selic. E onde você vê isso? No site do Banco Central. Entra lá que você vai ver a negociação. A taxa Selic, ela é 0,10 a menos do que a meta. E o CDI segue a taxa Selic. Ok? O CDI é a cópia da taxa Selic. Ok, Thiago, por que a taxa Selic é 0,10? E daí que é o seguinte. A meta Selic vem do cupom, né? Definiu a meta Selic. A taxa é da negociação interbancária. Os bancos não podem fechar no vermelho. Se o Itaú, por exemplo, saiu mais dinheiro do que entrou, ele vai no Santander, no Bradesco, e empresta deles para fechar no azul. Emprestou deles para fechar no azul. Antigamente, eles não exigiam garantias, lastro. E era daí que vinha o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos emprestavam entre eles sem exigência de garantias. Se um quebrasse, afetaria toda a cadeia, todo o sistema. Depois de 2008, da crise do subprime nos Estados Unidos, muita coisa mudou. Então, hoje os bancos exigem garantias, que são os títulos públicos. E quando um banco fecha no vermelho e empresta do outro, ele exige títulos públicos. Esses títulos ficam custodiados onde? Que tudo tem que ter um custodiador, certo? No Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a Selic. Tá? Então a Selic é uma taxa, tá? E dali que vem a Selic Overnight, não sei se vocês já ouviram falar, que é a negociação interbancária por um dia, a taxa de juros de financiamento por um dia, Selic Overnight. Então, a taxa Selic vem dessa negociação interbancária. O CDI caiu em desuso. Ele passou a ser uma cópia da Selic a partir de 1º de outubro de 2018. Certo? Muito bem. Seguimos. Então, taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, onde os bancos definem o crédito a partir dela. Meta Selic é uma coisa, taxa Selic é 0,10 a menos, CDI cópia da Selic, da taxa Selic. Ok? Então, é isso. Basicamente é isso. A Selic também é uma ferramenta monetária. O Banco Central se utiliza de 4 ferramentas monetárias. Taxa Selic, compulsório, Open Market e redesconto. Vamos pegar o redesconto aqui, que ele tem um pouco a ver com a taxa Selic. Quando a inflação está subindo, a economia está aquecida, não necessariamente a economia aquecida
vai gerar uma inflação descontrolada, né? Tudo tem um equilíbrio. Mas no nosso caso, a inflação está sendo gerada por gastos excessivos do governo, certo? O PIB está a 3,5% do país, o PIB efetivo está a 3,5%, sendo que o PIB potencial do país está em 2%. A nossa capacidade de produção é 2%, a infraestrutura do Brasil é precária. Tiago, o que é capacidade? O que é o PIB potencial? A capacidade de produção. É como você tem uma máquina. Aquela máquina consegue produzir 1.000 peças por hora. É a capacidade máxima dela. A partir disso, meu irmão, ela não consegue. Não dá. Então eu vou, se você quiser consumir mais dela, você vai ter que pagar mais. Enfim, é assim que funciona. O PIB do Brasil, hoje, está a 3,5%. Mas o PIB potencial é 2%. Dentro do PIB, o que compõe o PIB? Gastos do governo, investimento das empresas, consumo das famílias e exportações líquidas. O PIB hoje está anabolizado pelos gastos excessivos do governo, que estimula a demanda sem estimular a oferta. Você tem mais demanda do que oferta. E aí o que acontece? A inflação sobe. Com a taxa Selic, a meta Selic, então a taxa Selic é utilizada para conter essa inflação, certo? Então ele sobe a taxa Selic para segurar a inflação, porque ele restringe o crédito fica mais caro, a economia começa a esfriar. Porque as empresas vão investir menos. Se eu quero fazer uma expansão na minha empresa, eu vou olhar para a taxa livre de risco, que é a taxa Selic, e vou fazer os meus cálculos aqui do TIR, taxa de retorno interna, taxa interna de retorno, que eu vou utilizar como base a taxa livre de risco, mais uma taxa, um prêmio pelo risco. Né? É toda uma conta que você faz para chegar. A empresa olha assim e fala, eu vou correr esse risco desnecessário? Não, eu vou colocar o meu dinheiro aqui na renda fixa, por exemplo, no Tesouro Selic, no CDB, enfim, vai diversificar, e eu não tenho risco nenhum, né? Vamos dizer, um risco mínimo. Sem fazer nada, o meu dinheiro está rendendo hoje, se a gente pegar 100% do CDI ou Selic, Tesouro Selic, 14,15%. Então eu não vou investir, não vou gerar emprego, e automaticamente o PIB, lembra que eu falei? Investimento das empresas. As famílias, com a taxa de juros alta, elas deixam de comprar, porque você vai financiar um carro, financiamento está altíssimo, você vai financiar uma casa, financiamento está altíssimo, você vai comprar eletrodoméstico parcelado, o juros está altíssimo, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos, as pessoas consomem menos, o que acontece com a economia? Ela começa a esfriar, começa a entrar em recessão. O governo, mesmo estimulando a demanda, chega um ponto que a recessão vem, porque a inflação vai estar tão alta, é claro que o Brasil pode entrar numa dominância fiscal. O que é dominância fiscal? Onde o Banco Central perde a credibilidade e não consegue conter a inflação subindo a taxa de juros. O fluxo gringo vai para fora, o dólar sobe, a inflação dispara mais ainda, aí o governo chega a um ponto que ele tem que cortar os gastos. Tá? Eu estou falando como está funcionando hoje, não como é o correto. O correto é não gastar mais do que pode. O correto é ter equilíbrio, certo? O correto é você ter austeridade fiscal, você respeitar a ancoragem fiscal, você convergir a inflação para a meta. Esse é o correto. Não está acontecendo isso, por isso que a Selic está subindo. Está se gastando mais, a inflação está subindo. Tem que subir até a taxa Selic, a meta Selic. Mas pode ser que o Brasil entre nessa dominância fiscal. Espero que não. Tá? Então, voltando lá para a Selic. Voltando para o que. Voltando lá para as ferramentas monetárias. Então, a Selic, além de tudo, é uma ferramenta monetária para conter a inflação, para esfriar a economia. Além do open market, que é a compra e venda de títulos públicos que o Banco Central faz entre os players, entre os bancos, para injetar recurso na economia ou tirar recurso. Então, se ele quer estimular a economia, praticar uma política expansionista, ele vai lá e compra esses títulos dos bancos e joga dinheiro na economia. Se ele quer contrair, né, uma política contracionista, ele vende esses títulos para o banco e tira dinheiro de circulação. Redesconto, taxa de redesconto, é a taxa que o Banco Central cobra dos bancos.
Os bancos não emprestam dinheiro entre eles, não tem a Selic overnight? Existe a taxa de desconto. Se o Banco Central sobe essa taxa, a taxa que os bancos emprestam dinheiro do Banco Central, fica mais caro. Né? O banco automaticamente vai pegar um dinheiro mais caro, vai emprestar mais caro ou vai emprestar menos, vai estimular menos a economia, certo? Se o Banco Central quiser estimular a economia, ele vai baixar essa taxa de redesconto. E por fim, o compulsório. Quando você deposita o dinheiro no banco, o banco não utiliza 100% do seu dinheiro. Você depositou R$ 100, 20%, por exemplo, vai para o Banco Central. E o banco tem somente R$ 80 para trabalhar. Isso serve para tirar dinheiro de circulação, para dar fim ao ciclo do dinheiro. Porque se não tem a taxa compulsória, o dinheiro não tem fim. Para e pensa, você investiu R$ 100 no CDB do banco. Então, você tem R$ 100 lá no banco, certo? Investido. Esse banco pegou o seu dinheiro e emprestou para uma pessoa. Então, você tem 100 aqui, o banco pegou o seu 100 e emprestou para outra pessoa. Essa pessoa pagou a parcela do carro dela, que entrou em outro banco de uma outra pessoa, o dono do carro, por exemplo, que pegou esse dinheiro e colocou no CDB. E aí o banco lá pegou esse 100 e emprestou para outra pessoa. E assim vai, o dinheiro não acaba. Com o compulsório, por exemplo, se o banco quer estimular, se o Banco Central, né, o governo, o Banco Central quer estimular a economia, ele diminui essa taxa de compulsório, então o dinheiro circula mais. Se ele quer contrair a economia, ele aumenta o compulsório, o dinheiro circula menos. E aí o que acontece? Vamos supor, se é 50%, você colocou 100, o banco vai ter 50 para trabalhar. Quando aquele cara emprestou, pagou o boleto e entrou no outro banco, você não tem mais 50, o banco vai ter 25 para emprestar para o outro cara. Então o dinheiro tem fim. Então são essas 4 ferramentas monetárias que o governo se utiliza, sendo a Selic uma delas. O que vai. Ponto. Definimos o que é Selic, vocês aprenderam que é a taxa básica de juros, é dali que parte o crédito dos bancos, é o sistema especial de liquidação e custódia, onde ficam custodiados os títulos públicos, é uma ferramenta monetária, tá? E ela também é utilizada como indexador para investimento, através do título público, o Tesouro. Somente o Tesouro Selic, tá? É que tem, claro, o Tesouro Selic, né? Mas somente o Tesouro que tem a Selic como indexadora. Os outros títulos, CRI-CRA, Debenture, CDB, LC, LCA, o indexador é o CDI, que é a cópia da Selic. Muito bem. Eu já falei um pouco sobre o que a alta da Selic afeta a economia. Ela ajuda a esfriar a economia, a entrar numa recessão, certo? Porque ela restringe o crédito, ela deixa o crédito mais caro, os financiamentos de carro, casa mais caros, os parcelamentos de eletrodoméstico mais caro, as empresas investem menos, porque elas deixam o dinheiro rendendo em vez de criar empregos, então menos empregos são criados, a economia gira menos. E aí entra numa recessão. E uma recessão não é bom, porque entrando numa recessão gera mais desemprego, igual eu falei, afeta diretamente o seu bolso, tudo fica mais caro, você vai consumir menos. As famílias consomem menos, as empresas investem menos, as exportações são afetadas, o câmbio também é afetado. Tá? De que forma? Olha que louco que é a economia, como ela é maluca. Tá? Com a taxa de juros subindo aqui no Brasil, qual que é a lógica? Bom, se eu pegar a taxa de juros americana, que se manteve hoje, tirar a inflação, então pega a taxa real, pega a taxa de juros brasileira e tira a inflação, tem a taxa real. Pega o risco Brasil. Qual é o risco Brasil? O risco Brasil perante ao quê? Perante a economia principal do mundo, o risco soberano mundial, que é os Estados Unidos. O Brasil, o risco Brasil está mais de 200 pontos. A cada 100 pontos é 1% que você calcula. Então, por exemplo, se tiver 250 pontos, é 2,5%. Então você tem que acrescentar como risco 2,5% para se investir no Brasil. Então, se o Brasil está dando uma taxa de R$7 de diferença dos Estados Unidos, você tira 2,5%, ainda assim está dando 4,5% de taxa real para se investir no Brasil. Automaticamente tem mais fluxo para cá, derruba o dólar. E isso afeta também a inflação, ajuda a inflação a cair. Certo? Além de você contrair a economia, com as políticas monetárias, com a subida Selic, né? Restringindo o crédito, tudo mais, o consumo, o dólar cai também, porque o dólar impacta diretamente na economia. Mais de 20% que a gente consome é dolarizado. As commodities são dolarizadas. Então, a queda do dólar
cai com a alta de juros. Porém, vamos lá, economia é assim. O investidor olha o Brasil e fala assim, poxa, esse governo não para de gastar. Ele está aumentando a dívida pública. A dívida pública do Brasil, que é uma realidade hoje, está muito mais indexada à Selic. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque quando o governo emite títulos para se financiar, tá? Porque o governo ele gasta, na maioria das vezes, mais do que arrecada. Então ele tem que se financiar emitindo títulos públicos. Quem são os grandes investidores? Os bancos, fundos, né? E os gringos. Né? O investidor estrangeiro investe no Brasil. Ele vai olhar e vai falar assim, bom, o governo está emitindo muito mais títulos pós-fixado, que ele não tem previsibilidade e de curto prazo, do que pré-fixado. Porque o pré-fixado, se a dívida está mais indexada pré, o governo sabe, ó, eu vou ter que pagar 12% de juros daqui 5 anos. Quando é pós-fixado, e é o que está acontecendo hoje, está mais indexado a Selic, e é mais de curto prazo, então ele tem que ir às obrigações, é uma taxa pós-fixada, que ela está subindo. E ele não tem essa previsibilidade. A taxa Selic subindo e a dívida pública indexada a ela, você aumenta os juros da dívida pública. Então, gera mais risco. Aí o gringo olha e fala assim, cara, o Brasil está com risco muito alto. Eu vou tirar meu dinheiro de lá. Ele tira o dinheiro daqui, o dólar sobe. Mesmo subindo a taxa de juros aqui. Aí o governo fala, não, peraí, eu vou pagar um retorno maior para você. Tanto que, se a gente comparar o governo Dilma, 2015, a Selic estava nesse mesmo patamar que estamos hoje. O título público hoje está pagando um retorno maior, uma taxa maior do que pagava lá em 2015. Ou seja, o investidor está exigindo um retorno maior. Então quer dizer que automaticamente está enxergando um risco maior do que se enxergava lá. Porque ele fala, não, Brasil, eu vou tirar meu dinheiro daqui. Não, 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 não. Então eu vou te pagar uma taxa maior. Ah, então tá, eu invisto. Então, esse ciclo que nós entramos é muito perigoso para gerar uma forte recessão. Porque você acaba entrando num ciclo onde a taxa de juros e a inflação começa a subir tanto que o governo tem que cortar o custo. Ele tem que cortar. Uma hora ele vai ter que cortar o gasto. Ele vai ter que cortar. E aí, como eu te falei, o PIB é composto por investimento das empresas, consumo das famílias, exportações líquidas. Esses três já estão sendo afetados. Só os gastos do governo que ainda não. Só que os gastos do governo, aumentando, prejudica mais esses aqui. Porque sobe inflação, sobe juros. E aí uma hora ele tem que parar. Aí a hora que ele para, meu irmão, cai. Cai em tudo. O grande problema é que, assim, ele não vai parar até a eleição do ano que vem. A própria secretária da Fazenda, Simone Tebet, já falou que não vai parar. Então, é um risco. Talvez o Brasil entre numa recessão antes de chegar lá. Que vai acontecer? Vai. Não tem como. Vai acontecer uma recessão. E não estou aqui sendo partidário, não estou aqui falando de política. A economia funciona assim. O Brasil não tem estrutura. O Brasil, eu falei, o PIB potencial do Brasil é 2%, estamos em 3,5%. Tem que investir em infraestrutura na indústria para aumentar esse PIB potencial. Senão, qualquer gasto do governo em excesso vai estimular a inflação, vai tacar pressão inflacionária. Não tem como. Então, a alta da Selic vai prejudicar o seu bolso dessas formas, como eu falei. Você vai ter que consumir menos, porque os gastos do governo estão levando a inflação e automaticamente os juros. Então, qualquer dívida que você tome, você vai pagar mais juros. Se você não pagar, os juros fica mais caro. Cheques, financiamento de automóvel, financiamento de casa, tudo. E isso mexe com a economia como um todo. Investimento das empresas, redução de contratações, mais desemprego, tudo isso. Isso que é impactado pela alta da Selic, que vem por conta da inflação, que vem por conta dos gastos excessivos do governo. Ponto. O que isso afeta os investimentos? Bom, e agora é simples, tá? Se você tem títulos indexados ao Selic, ou seja, Tesouro Selic, e ao CDI, por exemplo, CDB, LCI, LCA, CRI, debênture, indexado ao CDI, você simplesmente estava ganhando 13,15 e está ganhando agora 14,15. Então você subiu 1% de ganho. Se você tem um CDB que paga 20% do CDI, vamos pensar que é os 120%,
você está agora com 14,15, mais 20%, vamos botar aí uns 3% arredondando para cima, você vai estar ganhando 17,15%. Ponto. É isso. No caso dos pós-fixados, é isso que afeta. Se você tem pré-fixado o IPCA+, se você já investiu, não muda nada se você levar até o vencimento. Se você tem um pré-fixado que paga 12%, você vai continuar ganhando 12%. O IPCA mais 7%, você vai continuar ganhando 7%, IPCA inflação do período mais 7%. Se você sair antes do vencimento, você vai ser afetado, mas não por conta da alta do Selic. E quem precifica pré-fixado e IPCA+, é o DI futuro, que é a taxa de longo prazo do Brasil negociada na Bolsa de Valores. Tá? Se a curva abriu, ou seja, se ela subiu a taxa de juros, o DI futuro, que é negociado na Bolsa de Valores através de contratos futuros, contrato 2027, 2028, 2030, janeiro de 2031, são contratos com vencimentos no futuro. Tá? E ele é comprado ou vendido na Bolsa de Valores, então a renda fixa ela não é fixa, ela oscila daqui até aqui. Você investiu aqui, ponto zero, e o final é aqui, 12% ao ano. Você vai ganhar 12% ao ano chegando aqui, mas a sua renda fixa vai oscilar. Muito bem. Você que não é... detalhe, se você sair antes, tá? O DI futuro, você contratou um pré-fixado IPCA+, há meses atrás, o DI futuro já vem subindo porque ele já precifica essa alta. Os investidores enxergando lá na frente a possibilidade da alta da Selic, eles vão comprando juros. O Brasil vai apresentando mais risco, eles vão comprando juros e o DI futuro vai subindo. Então os títulos pré-fixados IPCA+, já estão precificados hoje com essa alta dessa Selic. Já estão precificados. Se você comprou lá atrás e você tem CDB, LCI e LCA, se você sair antecipado, independente de qualquer coisa, você vai ter um deságio. Se você tem Tesouro Direto, CRI, CRA e debênture e sair antecipado com essa alta dos juros do DI futuro, você vai ter um deságio também. Porém, o contrário é verdadeiro. Se você comprou lá atrás e o DI futuro caiu, ao sair antecipado, você tem um ágio. Você ganha mais do que você ganharia. Isso é chamado a saída a mercado. Muita gente especula com Tesouro Direto, semanalmente. Se você entrar no site do Tesouro, você vai ver lá as negociações. Se você quiser acompanhar o preço do título do Tesouro Direto, você vai ver que ele muda. Muda muito os valores do título do Tesouro, por conta do DI futuro. Se você quer saber mais como funciona as estratégias para lucrar muito mais com a renda fixa, se você quer saber tudo sobre os ativos de renda fixa, se você quer saber tudo sobre macroeconomia, indexadores, né, as políticas monetárias, como afetam os seus investimentos, como você monta as estratégias para lucrar mais, investir as proporções dos indexadores em momentos diferentes da economia, tá? Ou seja, do zero ao avançado. Se você quiser saber tudo sobre renda fixa e ter a sua liberdade, a sua independência de investir sem depender de ninguém, tem um link aqui na descrição do meu curso Desvendando a Renda Fixa. Entra lá, tem mais informações e tem o grupo de WhatsApp que também tem um link aqui que dá direito a aula grátis. Você entrando no grupo VIP, você vai poder assistir a aula grátis, tá? Do dia do lançamento do curso. Essa aula eu vou falar sobre como montar uma carteira de investimento para viver de rendimento mensal. Carteira de investimento em renda fixa, sem você precisar ir para a bolsa e correr os riscos da bolsa. Porque hoje está muito atrativo a renda fixa. Ela ganha da bolsa de valores no longo prazo. Então, se você você consegue montar uma carteira em renda fixa para viver de juros mensal, você tem previsibilidade, constância e segurança. Diferente da bolsa. Aqui não dá previsibilidade, não dá constância e não dá segurança, como você tem na renda fixa. Então, essa aula eu vou falar sobre isso. Entrando no grupo, você já ganha um e-book sobre renda fixa, você já ganha um e-book sobre imposto de renda, você tem direito a desconto de 50% do curso, tá? E, além do mais, participa dessa aula grátis sobre como montar uma carteira. Aí, se você quer comprar o curso ou não, você decide lá na hora. O curso ele vai falar sobre tudo da renda fixa, uma base em macroeconomia, para você ficar craque e ficar independente, saber fazer suas aplicações e ganhar muito mais do que ganharia simplesmente deixando seu dinheiro no banco. Tá? Esse curso é com aulas gravadas, tem aulas ao vivo para tirar dúvida, grupo de WhatsApp, você vai ter uma mentoria de 3 meses depois,
Você vai ter uma calculadora online que faz todos os tipos de simulações, conversões de taxa, sem você precisar da HP, projeções de aposentadoria. Você vai ganhar, vou te passar várias ferramentas de inteligência artificial para você utilizar, para te ajudar. Inclusive, você vai ganhar um chatbot de um assessor de investimento, um chat de assessor de investimento para te auxiliar também. Teremos a aula sobre inteligência artificial. Então, é um curso completaço, tá? Clica lá, entra no grupo, é o primeiro link. Antes de sair, se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e ajude o canal a crescer. Um grande abraço e vejo você no grupo VIP de WhatsApp do meu curso Desvendando a Renda Fixa. Fui!